Nesta manhã de sábado, 10 de fevereiro, nós estamos celebrando a memória de Santa Escolástica, a irmã de São Bento, e a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para outra região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, queridos todos no Senhor, vivendo esta 5ª semana do tempo comum, vivendo esta semana mundial de oração pelos enfermos, nós queremos mais uma vez dar graças a Deus pelo dom da nossa vida, pela nossa saúde. Queremos dar graças a Deus hoje, porque podemos contar também com a intercessão de Santa Escolástica, a irmã de São Bento. Queremos dar graças a Deus porque Ele sempre nos alimenta com o seu pão da palavra. E hoje, entrando neste capítulo 8 de São Marcos, nós vemos de novo a multidão que está com Jesus para escutá-lo, para se alimentar do pão da palavra. Mas Jesus também dá o pão que alimenta o nosso corpo. Toda esta multidão faminta da palavra de Deus, faminta de justiça, faminta de transformação, faminta de poder experimentar esse jeito novo de Deus agir no mundo. E é desta multidão que Jesus disse aos discípulos, isso no versículo 2: Tenho compaixão
dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. 3 dias ali, próximo de Jesus, atrás de Jesus, escutando e aprendendo dele. Poderíamos parar por aqui e pensar na nossa vida. Se nós também temos a coragem, a disposição de irmos também atrás de Jesus, de ficar tanto tempo escutando a sua palavra, os seus ensinamentos. Se nós estamos também famintos de ouvir esta palavra de Deus, se nós estamos famintos para nos alimentarmos também hoje do pão da Eucaristia. Tenho compaixão desta multidão. É o sentimento de Jesus. Tenho compaixão porque já faz 3 dias que a multidão está com ele. Então Jesus faz com que os discípulos tenham também esta consciência de quem é ele. Ou será que eles estavam ali simplesmente num trabalho de ajudar Jesus? Eles não tinham ainda entendido quem era Jesus. É a pergunta que eles fazem respondendo a Jesus. Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Então eles não conhecem Jesus ainda. Então Jesus, servindo daqueles pães, poucos que ele tem, 7 pães, lembrando que o número nas Sagradas Escrituras é sempre uma simbologia, os 12, 7, não é? E eles responderam que tinham 7 pães. Então o que Jesus faz? Manda a multidão ir embora com fome? Não. Então Jesus faz com que todos pudessem sentar-se no chão e pega esses 7 pães, não simplesmente pega e distribui, mas ele pega os pães, dá graças a Deus, parte os pães, entrega aos discípulos, os seus colaboradores mais próximos, e eles então que vão distribuir esses pães à multidão. Diz o Evangelho que também tinha ali alguns peixinhos e Jesus fez a mesma coisa. Pronunciou a bênção sobre eles e depois repartiu. Fato é que com Jesus não podemos permanecer famintos no sentido de continuar com fome, porque Jesus nos sacia, nos alimenta com o pão da palavra, mas hoje também com o pão da Eucaristia. É um retrato, podemos dizer assim, da celebração eucarística, a multidão reunida, a palavra partilhada, ensinada, o pão repartido, o recolhimento do que sobrou. Marcos diz que eram mais ou menos 4.000 pessoas e todos comeram, todos ficaram satisfeitos e ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. É preciso ter a consciência do não desperdício. É preciso usufruir daquilo que Deus nos concedeu, o alimento para o corpo,
mas é preciso também ter a consciência que não podemos desperdiçar. Não podemos jogar fora o alimento. Isso também nos lembra a Eucaristia, quando no final da comunhão é recolhida também no sagrado. Terminada esta etapa, terminado este momento, Jesus, nos diz o evangelista Marcos, que ele entrou, subiu logo na barca com os discípulos para ir para a outra região. Foi anunciar esse novo jeito de Deus agir no mundo também para outras pessoas. O Evangelho de São Marcos, que estamos escutando durante todo essa primeira parte do tempo comum, quantos milagres, quantos ensinamentos, quantos momentos de orações, quanta coisa bonita Jesus vem nos ensinando. Então vamos pedir hoje ao Senhor que conceda a cada um de nós a graça, que conceda a cada um de nós esse desejo de buscá-lo também na palavra, na Eucaristia. Que o Senhor conceda a cada um de nós o desejo de ir ao seu encontro, ao encontro da sua palavra, ao encontro do seu pão eucarístico. É Jesus que se fez pão, o Verbo que se fez carne para habitar entre nós. Assim acabamos de rezar na oração do Ângelus. Então que esse mesmo Jesus que alimentou a multidão possa também nos alimentar no dia de hoje com seu pão da palavra, e para aqueles que vão participar hoje da Eucaristia, com o pão da Eucaristia. E que Santa Escolástica interceda por cada um de nós no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.